A Bíblia Sagrada é um livro de altares. Deus sempre honrou os altares que os homens fizeram para adorá-lo, para honrá-lo, para servi-lo. Deus só abomina altares que é construído aos ídolos, aos deuses feitos pelas mãos dos homens. Agora, a Bíblia Sagrada, ela é repleta de altares. Abraão foi um homem que levantou vários altares. Altares estes votado ao Senhor, votado ao Criador dos céus e da terra. Altar, ele traz o símbolo de comunhão. Altar traz o símbolo de aliança. Altar traz o símbolo de sacrifícios. Agora, é interessante, meus irmãos, que no santuário, no Velho Testamento, havia 2 altares. Um altar na porta, do lado de fora, no átrio do santuário, e um outro altar dentro do santuário. O altar que estava fora, no pátio do santuário, era o altar justamente aonde se oferecia animais, aonde os animais eram imolados, mortos, ovelhas, bois. Agora, dentro do santuário, havia um outro altar, que a Bíblia diz que é o altar do incenso. Neste altar era oferecido o incenso, aroma, perfumes. Isto celebrava ao Senhor. Esses incensos, esses perfumes eram símbolos de adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então aqui, para todos nós, cabe uma reflexão sobre esses 2 altares. E a pergunta é: por que o altar do sacrifício, onde se imolavam os animais, não ficava dentro do santuário, mas por lá de fora? Aí, meus irmãos, eu tenho um pensamento sobre isso, pois esse altar, ele vivia encharcado de sangue praticamente o tempo todo, o dia inteiro, a semana inteira. Esse altar ficava encharcado de sangue. E todos nós sabemos que sangue fede, sangue tem mau cheiro, sangue apodrece. Lógico, eu acredito que os sacerdotes sempre estavam limpando, mas sangue fede, sangue é sujeira. E aí, para mim, é por isso que ele não ficava dentro do santuário. Já dentro do santuário era o altar do incenso, do perfume, do bom cheiro. Pois lá dentro do santuário que ficava o santo do santo, aonde acredita-se no Velho Testamento que era a presença máxima do Todo-Poderoso. Agora, eu fico feliz por esta colocação, meus irmãos. Por quê? Por lá de fora do templo, o altar do sacrifício dos animais, que fede, que tem mau cheiro. Isto, para mim, simboliza o pecado. O pecado fora do templo, o pecado fora do santuário. E lá dentro,
o altar do incenso, o lugar da gratidão, o lugar da honra, o lugar do bom cheiro. E a Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo hoje, o bom cheiro do Senhor hoje. Agora eu gostaria de falar ao homem e à mulher, qual do sacrifício, qual dos altares que está dentro da sua casa? Visto que o altar do sacrifício, onde imolava-se os animais, ficava por lá de fora do santuário. Então, dentro da sua casa, esse altar não pode ficar, que é o altar da imperfeição, que é o altar do mau cheiro, o altar do pecado. Dentro da sua casa, dentro da nossa casa, precisa ficar o altar do incenso, o altar do bom cheiro, o altar do perfume, o altar do louvor, da adoração ao Senhor. Não permita que o altar do mau cheiro, do fedor, entre dentro da sua casa. A tristeza, o ódio, o rancor, tudo significa um mau cheiro. O homem, a mulher que é má, que é ignorante, tudo significa um mau cheiro. Que possamos ter dentro dos nossos lares o altar do incenso, o altar da honra, o altar do respeito, o altar do louvor, o altar do bom cheiro. Que os nossos filhos sejam impregnados pelo incenso da gratidão, pelo incenso da honra, pelo incenso do louvor. E nunca se esqueça desta máxima: o teu casamento e a tua família é projetos de Deus.